Boa. Fechado. Fechado. Pô, então, muito boa tarde aí para quem chegou e quem está chegando agora. A ideia hoje é falar um pouquinho, né, do potencial do Fastop para construir aí lojas, né, com alto desempenho. Antes de iniciar, né, sobre todo o conteúdo, é bem importante deixar que é uma tecnologia, né, que está hoje em close beta na Vetex. Então, tem algumas lojas que estão sendo construídas e tudo mais. No final, vamos falar um pouquinho sobre o status atual de close beta. Mas a ideia é começar a trazer esse conteúdo para vocês, ou quem já é lojista, quem desenvolve Vetex, para conhecer também um pouquinho, né, do futuro desejado aí da tecnologia. Trazendo um pouquinho, né, sobre nós, sou Pablo Ribeiro, sou sócio fundador aqui da M3. Vou deixar para o Daniel se apresentar. Beleza, e aí pessoal, bom, sou desenvolvedor e tech lead aqui na M3, atuando aí com diversos projetos, squad dedicado, evolução, então já tem uma trajetória aí de bastante progresso, né? Então a gente aprendeu bastante coisa nesses últimos 3 anos, mais ou menos, que eu trabalho com e-commerce. Boa. E aí, para quem não conhece a M3, né, somos uma agência implementadora aí focada em Vetex. Atualmente trabalhamos somente com Vetex. Temos 5 escritórios, 2 no Brasil, um na Argentina, Colômbia e México. E implementamos aí, o número está um pouquinho desatualizado, mas mais de 100 lojas aí com o Vetex saiu. E agora aí focado aí no Fast Store. E iniciando, né, vou passar a bola para o Danny Boy aí para iniciar toda a parte de Fast Store. Beleza, então pessoal, vamos começar aqui falando sobre o que é o Fast Store, né? Acho que a definição é bem importante para a gente startar. Mas ao invés de falar de o que é, vamos começar falando o que não é rapidinho. Então o Fast Store ele não é uma linguagem, né? Não é uma linguagem de programação, não é um framework e não é uma tecnologia específica, né? Na verdade, o Fast Store ele é um kit de desenvolvimento. Isso significa que ele é um conjunto de tecnologias que combinadas fornecem essa solução, né? E é uma solução que a gente chama de headless. É um termo que a gente vai ouvir bastante daqui para frente, está bem alta atualmente, que é a ideia da gente ter um front-end, né? A nossa loja em si, no caso específico de e-commerce, totalmente apartado da plataforma. Então a gente não tem um vínculo muito grande entre o front-end e o back-end. E assim como a gente tem também a ideia de headless CMS, que a gente vai ver depois, onde o gerenciamento do conteúdo que aparece nas páginas também não está ligado diretamente ao front-end. Então, a gente dá um pouco mais de independência para esse front, para que ele possa ser desenvolvido nas tecnologias que o time de desenvolvimento desejar. Então, o Fast Store é basicamente isso, um kit de desenvolvimento, e aí utiliza também o termo full stack, porque dentre as tecnologias que ele utiliza, existe um framework chamado gerador de site estático, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente também. E com ele é possível ter uma camada de back-end embutida ali no front, né? Uma camada de API para a criação de algumas funcionalidades mais simples, né? Não exclui a necessidade de um back-end, de uma parte rodando ali por trás, de um servidor, mas é algo que dá para a gente suprir diversas demandas. Então, por isso que ele é chamado de full stack também. E quais que são os 2 principais pontos focais do Fast Store? Basicamente, desempenho e customização. Então, esses são os 2 pontos principais que o Fast Store está vindo com a proposta de solucionar ou de atuar nesses dois contextos, né? Primeiro, desempenho, que é algo extremamente requisitado hoje no mercado. Praticamente qualquer loja precisa ter um bom nível de desempenho para que consiga reter os seus clientes, para ter uma taxa maior de conversão, como a gente vai ver mais para frente, como que o desempenho impacta nisso, e também extremamente customizáveis, né? Fisicamente, o lojista ele consegue oferecer uma experiência legal para o seu usuário, né? O usuário vai até a loja, então ele consegue posicionar os elementos nas prateleiras, ele consegue ter uma equipe de atendimento um pouco mais diferenciada para melhorar a experiência. Agora, como que a gente traduz isso para o mundo online? Acaba se tornando um pouco mais complexo, é um desafio, de fato, para aqueles que possuem um negócio online. Então, customização é a porta de entrada, né? Através da customização, da liberdade que o lojista consegue oferecer a experiência que deseja para os seus usuários, né? Para aquele nicho que atua. Então, o Fast Store vem para atuar nesses 2 pontos. E uma coisa legal do Fast Store, até na própria documentação ele fala um pouco, a tendência não é, na verdade não, a ideia não é tentar buscar nova tendência de mercado, né? O que vai ser a nova moda daqui para frente. E sim atuar naquilo que nunca vai mudar. Então, todo e-commerce sempre vai precisar de desempenho e customização. Então, ele vai atuar nessas 2 frentes. Falando um pouquinho da Boa. composição... Pode falar, Pablo.
Fica à vontade. Boa, fechado. Somente para agregar um ponto aqui também, o Festora é o kit, né, como o Daniel falou, que a Vetex está desenvolvendo para as agências, para os lojistas de Vetex. Também é possível também trabalhar com a Vetex via headless sem trabalhar exatamente com o Festora, né, você construindo toda essa parte também. Hoje temos até um projeto que estamos fazendo exatamente assim, mas são caminhos, né, lógico, né, que são caminhos diferentes, porque um é muito mais complexo do que o outro, mas também é possível fazer. Por exemplo, para quem conhece, já trabalha há bastante tempo com a Vetex, existe uma loja na Argentina que se chama Fraviga.com, depois se vocês quiserem acessar. Eu acho que foi uma das primeiras lojas que trabalham nesse conceito de headless, né? Eles não trabalham com fast top, eles desenvolveram toda a parte de integração via API e tudo mais, porém eles conseguiram, né? Tiveram essa visão lá atrás, é uma loja que já trabalha assim há bastante tempo e que funciona super bem, tem toda a estrutura e performance. Então, também é possível, né, você ter essa implementação. Perfeito, bem legal o comentário. De fato, a ideia do Fast Store, na verdade, não do Fast Store, mas da Vetex daqui para frente, é abrir cada vez mais para que as equipes de desenvolvimento consigam adotar as soluções que acharem necessárias, né? Então, o time às vezes é mais familiarizado ou prefere uma determinada tecnologia, ele pode utilizar e interagir com a Vetex simplesmente através das APIs. O Fast Store, ele é só um projeto, né, de base para os times que não têm uma opinião bem formada, tipo, eu quero essa ferramenta especificamente. Então, a gente consegue já ter um starter ali para que o time consiga iniciar e depois possa modificar e evoluir conforme achar necessário. Então, é bem abrangente e é bem livre mesmo. Bom, falando um pouquinho sobre a composição. O Faststore basicamente é composto por um SDK com funcionalidades focadas em e-commerce, componentes de UI construídos em React, então utiliza a biblioteca React e, por sua vez, utiliza JavaScript também, e uma API GraphQL para consulta de dados. Agora vamos falar um pouquinho de cada um deles. Bom, o que é o SDK, né? A Vetex separou dentro do Faststore o que é componente de interface do que é lógica de gerenciamento de estado. Então, dentro do SDK vão existir diversas funcionalidades ali, funções mesmo, que vão gerenciar o estado da sua aplicação e também a manipulação de informações. Tudo vai estar no SDK. É só uma forma de organizar o projeto para que tudo fique bem separado, né? Que as responsabilidades fiquem separadas, que os desenvolvedores tenham um projeto um pouco mais organizado e consigam entregar um produto final melhorado. E aí, através desse SDK, você tem diversos aspectos ali sendo controlados. Por exemplo, a sessão do usuário, assim que o usuário faz login, então as informações a respeito dele ficam guardadas nessa camada de SDK. O carrinho do usuário, quais produtos estão ali dentro, qual que é o CEP desse usuário, caso ele já tenha calculado o frete, quais são as opções de frete que a Vetex retornou. Então, todas as informações referentes à navegação também ficam ali dentro do SDK. Assim como a busca, então o usuário pesquisou lá em termo de busca dentro da loja, e aí você quer trazer esses resultados, também vai ser gerenciado pelo SDK, e também, né, como não poderia faltar, elementos de interface. Então, qual elemento está ativo ou não, o usuário abriu o carrinho, fechou o carrinho, toda essa parte lógica está no componente SDK. E aí um ponto bem importante é que o SDK, apesar de já vir com algumas funcionalidades implementadas, o que ajuda muito o time que está se adaptando à nova solução, ele também é extensível. Então, nada impede que os desenvolvedores criem novas funcionalidades ali dentro. Na verdade, praticamente sempre criarão novas funcionalidades, porque o e-commerce vai ter uma série de coisas que nem sempre já vão vir pré-prontas, né? Então, a gente vai precisar, sim, desenvolver bastante coisa ali dentro. Bom, segunda parte que compõe o Faststore são os componentes de UI, né? São os elementos que a gente interage na interface de fato. Então, todos os botões, todos os inputs, os modais, tudo que a gente visualiza e interage em uma aplicação web são os chamados componentes de UI, de interface. E aí o Faststore também vem com um pacote de UI com alguns componentes pré-prontos construídos em React. Então, React é uma tecnologia que hoje é muito, muito difundida, a comunidade é bem forte. Foi uma biblioteca criada pelo Facebook, pelo time do Facebook, e hoje é extremamente adotada por ser extremamente flexível e performática também. E um ponto legal sobre esses componentes é que eles são totalmente o que a gente chama de agnósticos quanto ao framework ou biblioteca de estilização. Isso significa que eu não preciso definir uma tecnologia de estilização específica e todos os times têm que usar a mesma.
Os componentes, eles podem ser estilizados de diversas maneiras. Então, pode utilizar CSS puro, pode utilizar um pré-processador como o Sass, por exemplo, pode utilizar uma lib como um Tailwind, enfim, é uma infinidade de opções, realmente, e essa é a ideia de ser agnóstico. A Vtex, ela já traz um pouquinho ali os componentes estilizados com o Sass mesmo, mas aí é o que a gente chama de opinionado, né? É uma sugestão de algo que está ali, porém, o time pode ficar totalmente à vontade de não utilizar essa tecnologia e embutir uma nova. Isso também mostra um pouco da flexibilidade que o Fastore tem, de deixar o projeto simplesmente todo aberto ali, e os desenvolvedores é que vão decidir as tecnologias que vão ou não utilizar. E aí, aqui trazendo uma possibilidade, né, que o Fastore oferece, por ser um projeto bastante aberto e flexível, a gente consegue ter abordagens, por exemplo, como o Atomic Design para a construção dos nossos componentes. O Atomic Design ele é um conceito baseado na química, até o próprio criador define dessa forma, onde na química é dito que toda matéria é formada por átomos, organismos e moléculas. Então, da mesma forma, foi pensado nesse conceito para o desenho das interfaces, né? Como que a gente leva essa divisão também para uma página, por exemplo. Então, a gente pode subdividir uma página de qualquer aplicação em organismos, em moléculas e, por fim, em átomos, coisas um pouquinho menores. E aí, só para ilustrar, aqui a gente tem uma figura onde os átomos seriam os componentes menorzinhos mesmo da nossa tela. Por exemplo, um título, um texto, um ícone, as cores, todos os componentes menores e não divisíveis. E aí depois a gente tem as moléculas, que são elementos um pouquinho mais complexos. Então, por exemplo, ele uniu um label com um input, já formou uma caixinha ali de busca, no caso. Tem um botãozinho no final. Então, são componentes um pouquinho mais complexos. Por fim, nós temos organismos, que é onde ele vai juntar um pouco mais os componentes e formar elementos um pouco maiores. E lá no final tem, de fato, o template da minha página. Por que é template, não a página em si? A página final seria a próxima evolução, que é onde a gente vai preencher esses dados com informações reais. Então, ali no exemplo, ele colocou head em 1 e um texto em lore em Y. A gente, de fato, no final, colocaria o texto em si, o título que o usuário, que o lojista quer, no caso. No botão, ao invés de estar escrito button, estaria realmente o texto que precisa, salvar, enviar. Então, é só uma exemplificação do que é possível fazer com essa estrutura aberta. É uma forma da gente organizar esses componentes de UI de uma forma um pouco mais interessante. Dessa forma, traz um pouco de facilidade na manutenção do código, no aproveitamento de código, na organização do projeto. Então, uma série de vantagens para o time de desenvolvimento em si, que não diretamente estão associadas ao produto final, mas que é um processo que vai sim entregar um produto melhorado, não só a experiência de quem está desenvolvendo. E aí, como eu coloquei aqui, não é uma regra utilizar o Atomic Design, e sim uma possibilidade, assim como várias que o Fastore vai abrir durante a evolução dele. E o terceiro é uma API GraphQL, né? A API em si, ela é o elemento que vai possibilitar que o front-end obtenha os dados do back-end e possa exibir em tela. Então, quando o usuário faz uma busca, por exemplo, ele buscou um determinado produto, e aí ele caiu numa página que lista os resultados do produto. Para que essa interação acontecesse, esse resultado fosse exibido, o front-end precisou ir até o back-end e solicitar, né? Que eram os produtos com esse termo buscado pelo usuário. E aí o back-end precisa ir lá no banco de dados, no caso, e obter esses produtos, para daí devolver para o front e ele poder exibir aquele resultado. Essa comunicação entre front-end e back-end é feita através de algo que a gente chama de API. Então, a API ela é a ponte de comunicação. É uma linguagem, né, um idioma entre as duas pontas. E isso ajuda muito também na questão do headless, como eu tinha falado lá no início, que é o front-end não sabe sobre a implementação do back-end, assim como o back-end não sabe da implementação do front-end. Simplesmente, qualquer alteração nessas camadas é transparente uma para a outra, já que o único elemento comum entre elas é a API. E aí, o Fastore, mais uma vez, não precisa utilizar a GraphQL sempre. Ele simplesmente já vem com essa possibilidade. E quais são as vantagens do GraphQL? Ele é uma forma da gente obter dados de uma maneira com a qual o desenvolvedor consegue solicitar apenas os dados que precisa. Então, digamos que um produto tenha nome, uma imagem e preço T e preço por exemplo. A gente consegue, em um determinado cenário, digamos que o desenvolvedor precisa simplesmente exibir o nome e a imagem do produto.
Então, ao invés de solicitar o produto inteiro e todos os dados serem entregues, a gente consegue especificar que eu quero apenas a imagem e o nome. E aí, isso vai reduzir o custo do tráfego, né? São menos informações trafegando na rede. Então, o GraphQL tem essa flexibilidade de permitir que quem está programando traga somente os dados que precisa. Isso otimiza muito o processo. Bom, agora a gente vai entrar um pouquinho nas tecnologias de fato que são utilizadas. Aqui são os três componentes principais, e aí vamos falar um pouquinho das tecnologias em si. Bom, a tecnologia mais importante ali é o framework de geração estática de sites, né? O Festool ele vem com duas bases, né? Dois starters. Tem o starter em Gatsby e tem o starter em Next.js. São duas ferramentas muito poderosas, cada uma delas com as suas vantagens e desvantagens. Basta fazer uma pesquisa na internet para que o time entenda qual solução vai atender melhor as suas necessidades. Pode ser também que não seja a necessidade da agência em si, mas do projeto em específico. Então, talvez um projeto eu usei o Gatsby, no outro precisei usar o Next por algum motivo. Mas são ferramentas que servem para pré-renderizar as páginas de um site. Lá no início da web, a gente já tinha o conceito de sites estáticos, porque de fato eram estáticos. Nós tínhamos páginas apenas com texto. E aí, quando as páginas tinham apenas texto, não existia nada que mudasse de acordo com o usuário que estava acessando. Basicamente, todos os usuários acessavam o mesmo conteúdo. Hoje, a gente sabe que não é assim, né? Um usuário, a partir do momento que ele faz login num site, os conteúdos que são exibidos para ele podem mudar, dependendo, talvez, do histórico de navegação, das coisas que ele acessou anteriormente. Então, o conteúdo hoje é o que a gente chama de dinâmico. Porém, o que essas ferramentas fazem? Elas trazem o dinamismo das páginas que a gente tem hoje, porém elas conseguem pré-renderizar também e a gente ter a performance de um site estático. Então a gente consegue unir o melhor dos dois mundos. E aí, com isso, o número de requisições para o servidor ele é reduzido, uma vez que, ao invés de cada usuário solicitar uma página única, usuários acabam solicitando uma mesma página que está armazenada em cache. E aí não precisa o servidor receber a requisição, preparar a página e aí entregar para o usuário. Ele simplesmente já vai obter uma página que está armazenada em cache, então o tempo de resposta é muito menor. E aí a sensação de velocidade, de performance é muito ampliada. O usuário basicamente vai solicitar uma página e o site vai aparecer na tela dele. Então é bem rápido mesmo para quem quiser dar uma olhada depois em comparações entre SPAs e sites estáticos ou então sites gerados no servidor também. A gente consegue ver uma diferença de performance muito grande. E esse é o papel desses geradores de sites estáticos. Nesse caso, estamos dando o exemplo aqui do Gatsby Next, porque são os dois principais que o Festool utiliza. Tem os projetos com os dois no GitHub também. Porém, existem alguns outros também que podem ser implementados. Bom, próxima tecnologia, como já havia citado lá atrás nos componentes de UI, é o React, né? O React ele é uma biblioteca que utiliza JavaScript como linguagem e ele é utilizado para a criação dos componentes da interface. A gente até brinca que o desenvolvedor, a partir do momento que ele trabalha com React, nunca mais ele quer trabalhar com HTML e JavaScript em sua forma mais pura, né? Porque o React traz uma série de facilitadores para que a gente construa interfaces cada vez mais dinâmicas, flexíveis e o código também final fica muito mais agradável. Com o React a gente vai dividir, né, uma tela em componentes menores e aí essa divisão em componentes ela ajuda a manter a padronização, porque digamos que eu crio um componente chamado button, né, o meu botão, e eu posso reutilizar esse mesmo botão em qualquer lugar da loja. Então você cria uma padronização e uma consistência até para o usuário final saber que aquele elemento é o botão, mesmo que ele acessou na home e acessou em outros locais também. E além disso facilita o reaproveitamento de código. Uma vez que você criou um componente, você consegue reutilizá-lo sem ter que reescrever o código daquele componente. Então, o React é extremamente difundido, assim, não tem nem muito o que dizer a respeito. É uma unanimidade. É claro que existem outras ferramentas também, mas é algo muito utilizado hoje, a comunidade é bastante ativa. Bom, a terceira ferramenta é o GraphQL, como eu tinha falado da API. O GraphQL ele vai tornar o consumo de dados um pouco mais flexível e mais rápido também, justamente por aquela vantagem que eu falei do desenvolvedor conseguir solicitar somente os dados que necessita, sem necessariamente ter que solicitar, e a API entrega tudo. E aí depois ele tem que utilizar somente o que quer. A gente já solicita somente o que vai ser necessário. E aí, diferentemente de uma arquitetura REST, que é a padrão, né, muita aplicação, muita API foi construída no formato REST, que significa que eu vou fazer uma requisição e o JSON vai ser entregue, né? Os dados vão ser entregues
e, como eu tinha falado, de forma completa. Então, você tem um produto com diversas informações dentro dele. Todas serão entregues de uma vez só. E aí, toda vez que eu solicitar o produto, todas as informações vão ser trafegadas na rede. Com o GraphQL, não. Eu solicito somente aquelas informações que eu preciso. E, além disso, a gente consegue solicitar informações de várias fontes de dados ao mesmo tempo. Com a arquitetura REST, é muito comum eu, por exemplo, solicitar um produto e aí, obtendo os dados do produto, depois eu solicito os SKUs desse produto. Então, são duas requisições, duas solicitações. Com o GraphQL, eu consigo dizer, eu quero o produto e, ao mesmo tempo, eu já quero os SKUs desse produto. E aí, todos os dados vêm de uma vez só. Então, isso também vai reduzir o número de requisições e vai reduzir o trabalho e o consumo de um servidor, por exemplo. Então, o GraphQL também tem várias vantagens. E aí, aqui só para como ideia final, apesar de o FastStore ter esse conjunto inicial de ferramentas, ele utiliza lá o Next, o Gatsby, ele utiliza o React, ele utiliza o GraphQL, isso é só um starter, é só uma sugestão, porque os desenvolvedores, né, o time de desenvolvimento, ele consegue integrar e utilizar qualquer outra ferramenta. Tudo depende do time em si. A gente decidir o que é melhor, que estamos mais familiarizados ou não. Cada agência pode ter uma estrutura de projeto um pouco diferente, então o FastStore ele traz toda essa abertura. E justamente por conta da sua estrutura de projeto aberta a extensões e customizações. Então a gente tem algo, o Vertex.io em si, ele tinha já uma certa abertura para a gente criar componentes customizados. Ele tinha a proposta também de já vir com alguns componentes pré-prontos para que otimizasse um pouco o tempo de desenvolvimento, não precisasse sempre recriar as mesmas coisas. Porém, ele trazia um pouco de limitação quanto à customização. Muitos componentes já estavam pré-prontos e aí, dependendo da necessidade do lojista, a gente tinha que clonar esse componente nativo, fazer alterações dentro dele e muitas vezes perder atualizações futuras do próprio time da Vertex. Com o FastStore, a gente tem total controle sobre tudo que está ali no projeto, justamente por ter essa estrutura aberta. Então, isso ajuda bastante a estender, integrar com qualquer ferramenta e também customizar. Pablo, quer comentar alguma coisa? Sim, exatamente. Um dos pontos também que vai ser bem bacana no caso ali, como o Daniel falou, né, para as agências no dia a dia, vai ser toda essa parte de a gente conseguir, né, customizar a aplicação como um todo e fazer um desenvolvimento mais à medida, né? Quando olhamos ali para o CMS Legacy e também para o Vertex.io, existiam alguns scripts que são inseridos na página que a gente não tem exatamente total controle. Muitas das vezes, por um exemplo mais simples possível, tem lá um bloco de e-mail marketing para cadastrar, né, o newsletter, e geralmente tem empresa que usa, por exemplo, uma solução terceira que não utiliza o plugin nativo da Vertex, por exemplo. Hoje, quando olhamos ali no Vertex.io e no CMS Legacy, aquele código ali, se você utilizar o nativo ou não da Vertex, o código ele está lá. E aqui a gente consegue começar a controlar, né, exatamente o que vai ser exibido e quando vai ser exibido. Isso automaticamente, em termos de performance e manutenção do código, também fica muito mais rápido e muito mais funcional. Perfeito, exatamente. Com a flexibilidade, a gente tem diversos ganhos, uma vez que a gente consegue realmente saber tudo que está sendo executado ali, o que a gente pode remover para otimizar, o que a gente pode melhorar. Então, traz ganhos de forma geral. Bom, agora falando um pouquinho sobre a arquitetura de Jamstack, né? O Jamstack ele é um termo muito utilizado hoje em dia para caracterizar esses sites que são criados a partir desses geradores estáticos, como eu tinha falado, o Next e o Gatsby como exemplo. O Jamstack ele é só um termo mesmo, uma arquitetura. Se a gente falar hoje, o meu site é estático, vai ter uma conotação negativa com o site estático de antigamente. As pessoas tendem a pensar que o site estático ele acaba sendo inferior aos outros sites que a gente já tem atualmente. Só que é uma arquitetura que veio justamente para retomar um pouco da ideia do que era antigamente, a performance, da velocidade de entrega de uma página, porém sem deixar de lado todo o dinamismo que a gente já tem atualmente. Então, o Jamstack vai unir essas duas coisas e o objetivo é tornar a web mais rápida, mais segura e mais escalável também. E aí, Jam, né, do nome, é a sigla para JavaScript, API e Markup. Então, como a gente já viu anteriormente, o FastStore utiliza JavaScript através do React, ele utiliza API através do GraphQL, e ele utiliza Markup ali por trás, porque com o React a gente vai criar os componentes e utilizar um pouco de HTML ali também. Então, a gente está falando basicamente que o FastStore é baseado na arquitetura Jamstack. E aí, os princípios básicos do Jamstack são o desacoplamento, e aí, mais uma vez, vou trazer o termo headless,
Então, a gente percebe que está tudo realmente interligado. Esse desacoplamento serve para que você tenha o seu front totalmente isolado dos serviços dos back-ends que você vai utilizar. Então, eu posso utilizar a Vtex como plataforma de e-commerce, eu posso utilizar alguma outra ferramenta para fornecer outros tipos de serviço, alguma ferramenta de delivery, alguma coisa nesse sentido. Então, tudo isso eu vou integrando ali com o front-end para oferecer a melhor experiência possível para o usuário. E o segundo conceito é a pré-renderização. Como eu tinha falado, pré-criar essas páginas em tempo de execução, em tempo de build, na verdade, em tempo de build. Desculpa, execução é outra coisa. Mas no momento em que eu vou executar o meu projeto para que ele seja buildado lá no servidor, ele já vai pré-criar algumas páginas e vai deixar armazenado em cache. Que páginas são essas? Por exemplo, uma home. Né? A home é muito difícil mudar de usuário para usuário. Todo usuário que acessar um site cai na mesma home. Então, não faria sentido eu requisitar a home e ela ser criada e entregue para mim. Daí o Pablo, por exemplo, requisita a home, é criado e entregue para ele. Vocês também requisitam e cada um tem uma home criada e entregue para vocês, sendo que é a mesma página. Então, a ideia da pré-renderização é justamente criar essa home e deixar ela armazenada em cache. E aí, quando todas as pessoas solicitarem, elas obtêm a mesma página. Não precisa o servidor processar a requisição, recriar a página do zero. Então, o custo é muito menor e a velocidade de entrega é muito maior. Por isso que esses frameworks eles têm ganhado muito espaço no mercado e vem sendo falado cada vez mais também. E aí, basicamente, utiliza JavaScript para consumir APIs. E aí eles utilizam arquivos estáticos, né, como eu já tinha dito, e podem ser servidos direto de uma CDN. CDN é um termo muito importante, que é uma rede de distribuição de conteúdo. A CDN é legal porque, dependendo da localização geográfica do usuário, ele vai acessar uma página e vai ser obtido da CDN mais próxima de onde ele estiver. Então, isso também diminui a latência, diminui o tempo de espera. Então, é tudo voltado justamente para performance. E aí, as ferramentas utilizadas para criar esses sites, né, com arquitetura Jamstack, são chamadas de geradores de páginas estáticas, como eu tinha falado. É o termo SSG, de Static Site Generation. A gente vai ouvir bastante isso também daqui para frente. E aí, dentre os frameworks mais populares, se destacam o Next e o Gatsby, que são as duas tecnologias muito difundidas pela arquitetura de Jamstack e também são as duas tecnologias utilizadas para criar os projetos do FastStore. Então, o FastStore está bem alinhado com todos esses conceitos. Bom, agora a gente vai entrar um pouquinho na parte de vantagens. Boa, exatamente. Acho que o principal ponto, eu sei que é bastante técnico, inclusive também, se alguém tiver dúvida, pode ir mandando no chat também, que no final vamos ter 10 minutos ali para poder responder. Eu sei que é bastante técnico todas essas etapas, né, que o Daniel falou muito bem, só que ela é bastante importante para conhecer de fato, né, por que uma tecnologia é mais rápida do que a outra, ou por que não a tecnologia, né, mas o kit de desenvolvimento, né, ele é mais rápido do que a outra, comparado ali às versões anteriores, né, da Vtex em si. Hoje o principal, assim, acho que o principal motivador, de fato, é a performance para desenvolver. Cada vez mais o usuário está acessando a loja do celular, então isso já não é uma novidade para ninguém. Então todos os sites, independente do segmento, né, o acesso para o celular já está crescendo, ele fica cada vez maior. A parte de SEO e performance, perdão, a parte de SEO e performance também é um ponto bastante relevante, com mídia cada vez ficando mais caro. É bastante importante que você tenha uma melhor indexação no Google, então esse é um ponto que é bem relevante também. E com isso toda a parte de acessibilidade, né, que são os pilares ali do Lighthouse, né, que é uma ferramenta que faz toda essa análise. Então, cada vez mais, assim, as lojas vão focar em ter a melhor experiência e ser cada vez mais rápida. E hoje, né, com o Fast Store, ele permite, né, a gente conseguir ter esse melhor tempo de carregamento. Obviamente, né, que depende de todas as tecnologias embarcadas do e-commerce, só o Fast Store sozinho não vai fazer milagre, né? Tudo depende de como está sendo implementado, ferramentas de terceiros acoplado, porém ele já é um kit de desenvolvimento bastante bastante integrado com a Vtex para facilitar. E aí a principal vantagem, né, de performance, antigamente tinha até um site do Google, mas eles acabaram tirando do ar, que é toda a parte, né, de o quanto isso aumenta na minha taxa de conversão, que é um ponto que é bem importante, né? Então hoje existem alguns estudos, eu recomendo também vocês a buscarem no Google,
que o quanto minha taxa de o quanto você tem de impacto, né, e o quanto que você perde anual pelo tempo de carregamento. Então, por exemplo, aí temos 57% dos usuários declaram, né, que abandonam o site se tiverem que esperar mais de 3 segundos. E a maioria dos sites hoje, principalmente do e-commerce, que acredito que a maior parte do público não carrega, o e-commerce não carrega em 3 segundos, até por todas as tecnologias que temos embarcado. Aqui um ponto que é bem importante é deixar bem claro do que é realmente o carregamento total da loja e a percepção do usuário. Aqui, na verdade, o que a gente precisa sempre focar é que o usuário tenha a percepção que o site está carregando rápido. É lógico que depois ele demora para carregar lá um JavaScript, qualquer outra coisa, não tem nenhum problema, mas a percepção do carregamento do site ele tem que ser muito rápido, que é o principal ponto. E aí, com isso, né, tem até a fórmula aqui abaixo que vocês podem utilizar depois e pegar, por exemplo, em um mês, em um ano, em um semestre, em um trimestre, o quanto vocês acabam perdendo de venda, né, por causa do tempo de carregamento do site. Então, esse é um ponto que é extremamente importante, principalmente quanto mais acesso, né, o site tem, mais essa conta ela fica realmente assustadora, né? Se já pegamos alguns casos, as lojas que depois no final tem uma área de cases, as lojas que estão migrando para a Vetex, a taxa de conversão está sendo impactada positivamente nessas migrações. Então, de fato, o tempo de carregamento ele deve ser ele vai ser um dos principais motivos para quem não está no Fast Store, né, fazer essa migração. E aí, com isso, tem até também uma métrica de um outro CDN que ele mostra, né, se o site ele demora ali mais ou menos carregar em 2,4 segundos. É lógico que isso depende de vertical para vertical. A taxa de conversão, né, seria 1,9. Se demora de 3,3 segundos, a taxa de conversão de 1,5. De 4 ou mais, 4,2, né, ou mais, a taxa de conversão menos de 1%, e de 5,7, né, a taxa de conversão menos, né, 0,60. É lógico que aqui, mais uma vez que eu falei, isso era da Amazon, né, essa análise, isso depende de vertical para vertical. É lógico que se você estiver num segmento que tem muita recorrência, sua taxa de conversão ela vai ser mais alta. Mas aqui é sempre pensando no usuário, no contexto de novos usuários acessando o site. Então, é importante que vocês tenham essa visão e, de fato, né, olhar. E a performance ela não deve ser algo que deve ser pensado só nessa etapa de projeto, né? A performance, de fato, ela deve ser uma cultura que tem que ser implementada na companhia. Porque é muito comum, né, quando a loja sai para o ar, né, ou vocês fazem um redesign da loja, na mesma tecnologia que seja, a loja vai para o ar muito rápido. Só que depois esse assunto ele é esquecido, né? Então, também é importante ter e começar a criar culturas de performance dentro das companhias. O quanto que isso vai trazer de receita? Vai trazer esse resultado. Então, fazer aquela conta e ter como objetivo e medir de fato o impacto, com certeza isso vai trazer bastante, literalmente, né, mais dinheiro ali para os e-commerce em si. Isso também aqui é lógico, né, que estamos falando 100% no cenário de e-commerce, mas isso também vai para os cenários, por um exemplo, por exemplo, de um site para gerar lead, ou para um site de curso, isso se encaixa, né, para todos os outros contextos, né, a parte de performance. Perfeito. Só voltar aqui rapidinho e falar um pouco mais sobre o Lighthouse. O Lighthouse ele é uma ferramenta do Google utilizada para que a gente consiga analisar a performance das páginas. Ele vai fornecer diversas métricas para que a gente saiba se estamos no caminho certo ou não. Então, basicamente, as notas vão de 0 a 100. Ele vai analisar questões como a performance da página, o nível de acessibilidade, as boas práticas que foram utilizadas e o SEO também. SEO é um dos pontos mais importantes também em relação aos geradores estáticos, como eu estava falando. Além do fato de a página já ter sido pré-criada e ser entregue com um tempo de resposta muito menor, como ela já foi pré-montada, todo o conteúdo já está nela. E aí, quando ela chega no navegador, os motores de busca já conseguem fazer toda a leitura do conteúdo que está ali. Isso vai facilitar também questões como inserção de marcações JSON, para o pessoal que entende um pouquinho de SEO e atua na área, sabe da importância disso. Então, a gente já consegue ter muito mais facilidade do que utilizando as tecnologias atuais. Então, um dos pontos também bem legais do Fast Store em relação ao Lighthouse é a integração, que já existe nativamente no processo de CI. Né? Lá por trás existe um processozinho que fica rodando toda vez que os desenvolvedores fazem uma nova funcionalidade e comitam, criam uma nova, adicionam, né, novos elementos. E aí toda vez que ele cria algo novo, esse relatório de Lighthouse vai ser gerado novamente para saber se aquilo que ele fez impactou negativamente na performance.
Então, a gente cria um processo de monitorar muito mais o trabalho. A gente não vai simplesmente fazer uma funcionalidade, entregar e partir para a próxima. A gente vai ter uma etapa de análise para verificar o quanto aquilo impactou. Então, muda um pouquinho a mentalidade. Como o Pablo citou, é algo para toda a empresa, não é só para o time de desenvolvimento. Então, apesar do desenvolvedor criar componentes um pouco mais performáticos, todos aqueles envolvidos no processo também têm que ter essa mentalidade de sempre pensar o quanto aquilo vai impactar. Por exemplo, alguém que vai subir um banner novo no CMS, alguém que gerencia o conteúdo, aquele banner está muito grande, poderia utilizar uma ferramenta para reduzir um pouquinho o tamanho dele, para depois sim subir o quanto se impactaria lá na hora de carregar a página do meu site. Então tem que ser algo distribuído para todos. E aí facilita. Exatamente. Exatamente. E como pode passar para outro slide, Dani, e como comentamos, né, existe de fato, né, precisa se criar a cultura de ter uma melhor, de realmente, né, uma cultura focada em performance, que é bastante relevante. Perfeito. E aí, obviamente, para a gente ter performance, a gente precisa de processos de otimização. E o fato de o FastStore ser extremamente aberto, como a gente citou, permite que a gente identifique o que está impactando, quais elementos não estão tão performáticos quanto poderiam, e a gente consegue também ter insight do que pode ser melhorado. Então, a gente consegue mais facilmente identificar os pontos de dor ali dentro dentro da aplicação e consegue mitigar também esses problemas. Então, facilita bastante o trabalho dos desenvolvedores, justamente porque a cada lançamento novo a gente consegue ter um relatório dizendo o que foi aprimorado, o que foi reduzido, se vale a pena subir assim mesmo ou não. Então, é algo que se torna muito mais decisório. Então, de repente, eu preciso de uma funcionalidade muito rápida no ar. E por mais que ela tenha impactado um pouquinho a performance, o lojista decide por subir assim mesmo, porém, não esquecer que aquilo está impactando e que futuramente a gente pode voltar lá para tentar melhorar um pouco mais a performance. Então, a gente vai conseguindo evoluir o produto cada vez mais. Bom, falando um pouquinho aqui da próxima vantagem, que é a flexibilidade, como eu já citei. A flexibilidade, na verdade, ela é um dos principais pilares que vai também ajudar nas demais vantagens. Então, o fato de ser flexível é o que permite que eu aplique esforço de otimização e, por isso, tenha mais performance. Então, a flexibilidade é quase que o ponto central e com o Fastore, praticamente qualquer funcionalidade da loja pode ser criada ou alterada, já que o projeto, de fato, como eu tinha citado, ele é bem aberto e ele está, de fato, nas mãos dos desenvolvedores. Então, aqui a gente tem um exemplo no GitHub do projeto em Gatsby. Então, basicamente, está tudo ali. A gente, basicamente, vai clonar e vai desenvolver a loja em cima desse projeto. Então, tudo que está rodando está nesse projeto aí. A gente consegue ter um controle muito maior. E aí, a loja também ela vai se tornar mais adaptável às novas tendências e exigências do mercado, já que o time que cuida é que vai ser responsável por implementar. A gente não tem a camada de esperar a VTEX, como era no VTEX.io. Eu tenho componentes pré-prontos, mas caso eu quisesse um componente novo, ou eu desenvolvia ou esperava a VTEX lançar uma atualização ou algo assim. Aqui não, está totalmente na mão do time e ele que vai decidir, o lojista vai decidir, o time vai implementar com muito mais facilidade e velocidade também. Bom, e aí integrações, como eu falei, a flexibilidade proporciona também essa maior facilidade em se integrar com ferramentas. O FastStore ele vem com ferramentas iniciais, como a gente já citou, porém o time vai ser completamente livre para remover essas ferramentas, mantê-las e adicionar novas. Então, a flexibilidade é muito grande em relação a isso. E aí a gente consegue integrar com ferramentas como o Cypress, como eu coloquei aqui do lado. O Cypress é uma ferramenta para testes end-to-end, então ele serve para que o desenvolvedor, no momento de criar uma funcionalidade, não simplesmente desenvolva o funcionamento, mas também desenvolva testes em cima disso para garantir que o funcionamento é de acordo com o que estava sendo esperado. E isso traz também uma maior segurança para evoluções futuras. Então, um componente foi criado por um desenvolvedor e ele está passando no teste. Futuramente, esse componente precisa ser alterado, né, por algum motivo. E aí pode ser que essa alteração acabe quebrando e ele pare de funcionar. Quantas vezes aí os devs não sabem de algo que alteraram, colocaram em produção e acabou dando problema. O lojista pediu para remover, dar o rollback, voltar atrás e tudo mais. Então, o Cypress ele traz um pouco de segurança na medida em que ele vai ter testes ali para limitar um pouco e dizer qual é realmente o comportamento esperado de cada funcionalidade. Tem o Storybook também, utilizado para documentação. Então, fica muito fácil da gente documentar os componentes, quais são as propriedades que esses componentes recebem.
um desenvolvedor novo que entrar no time, por exemplo, ele não precisa perguntar, esse botão já existe, esse modal já existe, vai estar tudo muito bem documentado, então fica mais fácil para o lojista também ter esse projeto proprietário depois, caso venha a ter uma equipe futura de implementação interna, algo desse sentido. Então o projeto vai estar muito mais completo. E nós temos também ferramentas que são os CMS, headless, como eu tinha citado. Aqui temos como exemplo Builder.io, Content, mas o número de opções é ilimitado, assim, tem muitas opções mesmo. E toda essa integração, ela vai aprimorar algo chamado experiência, né? Que é algo muito importante. E experiência, nesse caso, não é a experiência só do usuário final. É a experiência dos desenvolvedores no momento de construir, é a experiência dos gerenciadores de conteúdo no momento que estão gerenciando os elementos que aparecem nas páginas finais e, por fim, a melhoria da experiência de quem utiliza, de fato, que é quem vai gerar as taxas de conversão, as vendas para a loja em si. Então, a experiência de todos os envolvidos é melhorada. Exatamente. E aqui entra naquele ponto, né, que, por exemplo, é muito comum para quem já trabalha com a Vetex ali, né, saiu da versão do CMS Legacy, e depois ele foi para o I/O, né, que tem um site ético e tudo mais. Você tendo um CMS fora da plataforma de e-commerce, aqui estamos falando de Vetex, mas esse contexto hoje se encaixa em todas as principais plataformas de e-commerce. Você pode ter um CMS por fora da plataforma de e-commerce para poder gerenciar, né, toda a parte de conteúdo. Então, toda aquela parte de drag and drop, que, por exemplo, se o CMS tiver essa funcionalidade, você pode ter isso acoplado. E como o Daniel falou, isso é muito importante, porque às vezes a plataforma de e-commerce, né, a gente foca muito quando vai fazer uma migração de tecnologia, foca muito em desempenho da tecnologia, soluções que a plataforma tem integrada. Só que para quem vai ficar no dia a dia ali, geralmente isso não é muito visto assim. Isso de fato fica como uma terceira opção, ou quarta opção, não é o foco, né? E você tendo essa possibilidade de ter um CMS fora da tecnologia, é muito bom, por exemplo, o time de marketing e vendas. Então, eu quero fazer uma campanha, quero customizar, eu quero fazer teste AB, dependendo do CMS, ele já tem isso nativo. Então, para o time de marketing e vendas, isso é uma liberdade muito grande. E, ao mesmo tempo, também, vocês não precisam ficar tendo um desenvolvedor para ficar alterando banner, para ficar alterando coisas que são extremamente simples da loja, onde você poderia fazer com uma ferramenta fora da plataforma, né? Então, isso ganha muita agilidade e deixa, de fato, né, o dia a dia da operação muito mais simples. Perfeito. Basicamente separa as responsabilidades, né? Enquanto o pessoal está gerenciando o conteúdo, que de fato é o trabalho que o pessoal de marketing vai ter, os desenvolvedores estão focados em criar novas funcionalidades que possam trazer de fato ganhos para a experiência do usuário final. Então é bem, bem interessante. E aqui um Exatamente, exemplo. né? Pode falar. Exato. Até um pequeno exemplo também, né, de como seria, né? É lógico que, como o Daniel comentou, né, isso vai depender de solução para solução, né, de CMS para CMS, obviamente, mas aqui, né, tem uma visãozinha, né, de como poderia ser. Exato. Aqui a gente tem um exemplo de um CMS. Então, na direita aqui nós temos os campos que são configurados. Então, ele tem um campo de texto com título e tudo mais, os links. Então, através do CMS, você gerencia o conteúdo e depois, no front-end, a gente tem a figura da esquerda, onde ele vai mostrar como que aqueles dados foram obtidos e como que eles foram exibidos na tela, né? A disposição desses dados na tela na forma de componentes. Então, isso aqui é o que a gente chama de headless CMS. Então, de um lado eu tenho o cadastro do conteúdo e do outro eu tenho a obtenção desse conteúdo para exibição. Então, em nenhum momento o meu front-end depende de qual CMS eu estou utilizando. Então, basicamente, tendo uma API de comunicação, eu simplesmente preciso obter aquelas informações que foram cadastradas, seja um texto, uma imagem, um vídeo, algo nesse sentido, e eu, obtendo esses dados, posso montar o front-end da forma como o layout pede, né? Então, fica bem separado também as responsabilidades. A gente tem o que a gente chama de fracamente acoplado, né? Não tem uma relação muito direta. Exatamente. Pô, e até avançando também para não estourar o tempo, avançando um pouquinho para a parte de cases, que vai ser bem legal. Quem tiver dúvida também, quiser comentar no chat, vai ser bem bacana aí poder tirar as dúvidas de vocês. Mas só avançando aqui também para não estourar o time ali do nosso webinar. Falando de case, como comentamos, né, é uma tecnologia que ela está em beta hoje, então se você, não é todo mundo que pode desenvolver a loja na Vetex, a Vetex, o que ela está fazendo, né, ela está testando a loja em múltiplos
em múltiplas verticais, com múltiplas funcionalidades também, se é uma loja B2C, se é uma loja B2C com marketplace, qual se é uma loja cross-border, qual o cenário dessa loja, para ter alguns clientes utilizando, né, ter uma base sólida, pegar todo o aprendizado e depois começar, né, a aplicar isso para os demais clientes. Então, por isso que ainda está nessa fase de close beta. Então, no final, vou até explicar um pouquinho melhor sobre isso. E trazendo um pouco de case, esse case foi bem legal. Foi a loja que fizemos em 2 dias no hackathon do VTEX Day, onde nós, como agência, né, ganhamos ali por ter implementado uma loja em 2 dias. É lógico, né, uma loja que é um pouco mais simples do ponto de vista, né, de layout. Depois eu vou até publicar o link também para vocês navegarem. É lógico que é uma loja de 2 dias, né, então existem algumas coisas ali que, obviamente, precisam ser corrigidas e melhoradas, mas tivemos aí essa missão de desenvolver em 2 dias. E aqui, né, eu tenho, na parte de cima, eu tenho a performance no mobile e a parte de baixo eu tenho a performance no desktop, né? Quando olhamos no desktop, temos ali 100% de tudo, né? Então, 100% de performance, 100% de acessibilidade, 100% de melhores práticas e 100% de SEO. E quando eu olho para o mobile, né, eu tenho ali 98% de performance, 100% de acessibilidade, 100% de melhores práticas e 100% ali de SEO, que é um ponto que é bem relevante, né? Então, é bem legal. Depois vamos publicar o link para vocês navegarem. Mas aqui uma métrica que um exemplo, quando você olha as versões anteriores, são métricas que é bastante difícil serem utilizadas, né, em outras tecnologias. E aí vocês vão falar, Pablo, mas esse não é um caso real, é um caso que vocês ganharam, né, o hackathon. E aí, até avançando um pouquinho mais, existe um case, né, que é o da Marin Brasil. Ele está na primeira versão do Fast Store. Fast Store teve uma versão 1, né, e agora tem a versão 2, vamos dizer assim, que é a mais atual, que também tem uma performance bem bacana. Tem 89 ali de performance, né? E aqui é uma visão de mobile, não é uma visão de desktop. Ela tem ali acessibilidade 100%, melhores práticas 92% e SEO também 100%. Então, é uma performance bem legal. Também convido a vocês navegarem, né, na loja em si, que vocês vão perceber realmente o quanto ela é rápida. E aqui um ponto mais importante que eu comentei com vocês. O ponto mais importante, além das métricas do Lighthouse, que é excelente, obviamente, mas é a percepção do tempo de carregamento, que é o principal ponto. Quando o usuário acessa a loja, ele já vê a loja carregando. Isso automaticamente traz um impacto, né, muito positivo na experiência de navegação. Então, pensar nesses detalhes é bem importante. E, por último, é um case recente, que é o case da Decathlon também. Ainda está sendo feito um teste AB das versões, né, de CMS em si. Aqui eu tenho uma performance que ela é um pouco abaixo, mas também está bacana, de 71%, de 71%, acessibilidade de 95%, melhores práticas de 67% e SEO ali, né, de 100%. O ponto que é bem importante aqui, esse case, pessoal, até para deixar claro, não foi feito pela M3, foi feito por outra agência junto com a Vetex. Como eu falei, a lista estamos com uma lista em beta. Se você puder, Daniel, até avançar para o próximo slide. Aqui tem um QR Code com um formulário nosso, que é onde estamos ajudando alguns clientes nossos, né, colocando as lojas nessa lista de espera da Vetex. E a Vetex ela pode selecionar ou não se vai ser implementada, né, se poderia ser implementada nesse momento. Mas é legal vocês, quem já tem esse foco, né, em performance, já começar a se cadastrar nessa lista de espera, que é justamente que, como eu falei, por ser um close beta, é um ambiente controlado, então as lojas vão sendo implementadas junto com a Vetex para poder ter a melhor tempo de carregamento, para poder a Vetex validar tudo o que está sendo feito, mas acaba sendo bem bacana quem tem esse foco em performance, né, já se cadastrar, porque é algo que para o futuro, né, a curto, médio prazo, vai ser bem relevante para a empresa de vocês. Só relembrando, assim, a Vetex, a gente conversou bastante com a Vetex sobre esse tema. Mais uma vez, assim, sem querer ser chato no close beta, mas ainda está em close beta, então, assim, não é para vocês chegarem para o time de techs da Vetex, eu quero migrar para o Fast Store amanhã, porque não vai ser possível. A Vetex, de fato, está trabalhando bem na tecnologia em si, para garantir, de fato, né, uma melhor evolução. Eu vou compartilhar com o link com vocês do site, né, do Fast Store, faststore.dev.
Coloquei no link onde vocês possam acessar e também vocês podem acompanhar um pouquinho, né? Ali tem todo a linha do tempo, né? De todas as evoluções que o site, as integrações, né? Tudo que está acontecendo no projeto. É um caminho também bem bacana. Dani, tem algum outro lugar que você recomenda para quem quer acompanhar aí a evolução do Fast Store? Basicamente, o faststore.dev, ele é o site que vai centralizar, né, todas as informações ali, tem a linha do tempo de updates logo na home, então é bem fácil de acessar, tem toda a documentação também, o processo de getting started lá para você já baixar o projeto, já inicializar. Então, acho que o faststore.dev é o hub ali, é o principal. Já, com ele já está ótimo. Boa, Paulo, só queria exatamente. comentar Então, rapidinho aqui, em relação à performance, claro. só uma pontuação. A gente pode olhar e falar, mas 100% seria impossível numa loja real. De fato, uma loja final, ela tem muitas funcionalidades, muitos componentes, então fica realmente muito difícil a gente manter 100% em tudo. Só que aqui é para a gente entender até onde que dá para chegar. Então, como eu falei, os esforços de otimização eles podem sendo aplicados aos poucos. Então, a gente pode sim ter um caso, como por exemplo, as boas práticas da Decathlon aqui em 67, mas nada impede do time agora focar. Então, se está em 67, o que a gente consegue fazer para chegar em 90% e 100%? Então, a gente consegue também aplicando esforços dentro das sprints, dentro do modelo de trabalho, enfim, para ir otimizando e melhorando cada vez mais, até chegar em níveis muito mais superiores. Exato, por isso que eu comentei muito, né, de criar a cultura de performance, porque a Exato. performance ela não deve ser vista somente na primeira vez ou no dia 1 de lançar o site em si. A performance, eu acredito que ela tem que ser acompanhada diariamente. Talvez desenvolver aí, dependendo dos sites, desenvolver quase um comitê de performance mesmo, né, para alinhar, porque é muito comum no e-commerce toda a equipe, né, começar a acoplar outras tecnologias, então trago uma ferramenta de inteligência de navegação, trago 3, 4 CRM, conecto na plataforma, aquilo tudo vai sendo implementado dentro da tecnologia, porém tem muito script que às vezes não é utilizado, tem muita ferramenta que você tem 2, 3, 4 ferramentas que fazem a mesma coisa e que por ter passado pessoas diferentes na operação escolheram e a empresa está tudo embarcado, e é lógico, a loja vai ficando mais lenta com o decorrer do tempo. O site, digamos, por exemplo, no Hackathon, se você plugar ali um Google Analytics, plugar as ferramentas básicas no dia a dia, por exemplo, um pixel de Facebook e tudo mais, ele não vai impactar a performance onde vai jogar para zero, por exemplo. Mas se você sair incorporando um monte de tecnologia que às vezes nem conhecemos muito bem, a tecnologia origem, de qual servidor isso está vindo, isso de fato vai impactar, que é um ponto que é bem relevante. Dani, se puder avançar mais um slide. Deixamos aí os nossos contatos também para quem quiser falar mais de um tema. É um tema que ele é relativamente novo, né, para a maioria das pessoas. A ideia é conversar, trocar ideias sobre o tema. Assim, estamos bastante entusiasmados com o Fast Store. Tem sido bem legal tudo que estamos vendo e participando junto com a Vetex. Então, realmente é um produto, né, que está vindo assim, com bastante força e, com certeza, ele vai agregar muito na operação do dia a dia. Antes de finalizar, queria agradecer, né, a todos que ficaram e faço a conta de o quanto de fato, né, o tempo de performance ele impacta na operação de vocês e receita. Então, vocês vão ver que de fato criar a cultura e criar o mindset de performance vai fazer total sentido no dia a dia da operação, porque é algo que de fato vai impactar não só para meu site carrega mais rápido que o do meu concorrente, mas vai impactar em vendas mesmo no dia a dia. Isso com mídia ficando mais cara, Google ficando mais caro, com tudo isso ficando muito mais concorrido, é um ponto de atenção bastante importante. Dani, quer deixar algum recado? Claro, perfeito. Bom, pessoal, mais uma vez aí podem ficar à vontade para entrar em contato e comunicar com a gente aí para solucionar qualquer dúvida, tudo que precisarem. E como eu tinha falado, né, o foco principal é a gente melhorar a experiência de desenvolvimento, de gerenciamento e também de utilização do e-commerce. Então, é uma proposta recente, nova, tá em beta e tudo mais, mas a gente já enxerga o potencial porque, de fato, é a convenção no mercado atualmente, né? Todo mundo está caminhando nessa direção, do headless, do Jamstack, dos geradores estáticos. Então, todas as tecnologias que o Fastore se propõe a utilizar são muito promissoras. Então, a gente crê aí que vai ajudar bastante, vai evoluir bastante o mercado como um todo também. E é isso, muito Exato, obrigado. exato. Boa. E exato, assim, como o Daniel falou, é algo que não é só na Vetex, é algo que está cada vez mais nos e-commerce, né? Todas as tecnologias caminhando
para esse lado. Eu agradeço aí, Dani, por toda a explicação. De fato, é um assunto mais técnico, foi bem bacana aí, conseguiu tratar bem o assunto e de forma, né, bastante clara. E agradeço todo mundo que conseguiu tirar esse 1 hora aí, o pessoal ficou até o finalzinho, então, assim, bem bacana. Espero poder falar mais vezes aí com vocês sobre FastStore ou qualquer outro tema. Um Show. abraço e até mais. Pessoal, muito obrigado. Valeu. Abraço.